E aí, tudo bem? Bom, essa é a nossa primeira aula, vai ser sobre individuação, e durante todo esse módulo eu chamei aqui parte do meu time para assistir e eles vão me interromper, porque eu não quero que fique complexo, que fique uma coisa que vocês não consigam entender, que não faça sentido para alguém. Então, eles estão aqui para justamente me interromper, fazer pergunta. Talvez vocês não vão escutar a voz deles, na verdade vocês não vão ouvi-los, mas eu vou ouvir, eu vou adequar o meu discurso para ficar o mais claro possível para você, porque é um assunto que pode parecer não ter nada a ver com branding, mas tem tudo a ver. Como a gente falou lá no início, esse curso aqui, ele é também mostrando para vocês como essas coisas diversas que eu fui estudando me ajudaram no meu processo de construir as marcas que eu construí de uma maneira mais ágil. E é isso que eu quero que vocês tenham, essa plataforma intelectual, como a gente falou, e ela vai começar, antes de tudo, pelo indivíduo. Por quê? Porque quando a gente vai construir uma marca, a gente escolhe um público-alvo. E esse público-alvo, ele é a soma de alguns indivíduos que têm características em comum. Então, por exemplo, se eu sirvo a empresários que querem crescer, eu tenho como característica em comum que essas pessoas possuem um CNPJ e um desejo de fazer com que a empresa delas cresça. Então, essas características em comum fazem com que a gente tenha um público-alvo. Mas para a gente pensar no todo, primeiro a gente precisa conhecer a sua menor parte, o seu átomo, que no caso dos seres humanos são os indivíduos. E a gente vai começar a entender esses indivíduos pelo seu processo de nascimento. Como nasce o indivíduo? O indivíduo ele não nasce quando a gente nasce. Tem uma boa parte da nossa vida, quando a gente ainda é um bebezinho, que a gente está ali bem pequenininho, frágil, indefeso, amamentando, e a gente acha que a gente e a nossa mamãe somos a mesma pessoa, como se a gente fosse uma coisa só. Até uma determinada idade, o neném sente isso, como se ele fosse a mãe. Aí depois, quando ele começa a ficar mais velho, ele vai entendendo que são duas pessoas. Só que é ali na infância, já no período mais próximo da adolescência, que esse processo se intensifica. E é o que Carl Jung, um psicanalista analítico, ele chama de processo de individuação. É um processo que ele se inicia ali na infância, se intensifica na adolescência, no início da vida adulta, mas ele continua com a gente até o dia da nossa morte. Esse processo de individuação, ele é o processo que a gente faz para a gente se tornar quem a gente realmente é. O Jung, ele separou a gente com o mundo interno, o mundo que existe dentro de nós, e o mundo externo, que é o mundo que existe fora de nós. E esse pensamento dele é bastante interessante, ó, vou mostrar essa imagem aqui para vocês, e vocês vão conseguir entender como ele separa as coisas. Eu não vou entrar em profundidade em todo o pensamento do Jung, porque vai ficar muito longo e complexo e não é essa ideia. Mas para branding é importante a gente saber que, então quando a gente está lá na nossa adolescência, que a gente começa a brigar com os pais, inclusive eu tenho um certo receio disso, porque eu vou ter filho já, espero que muito em breve, então é uma coisa que me dá um pouco assim de medo de pensar, será que eu quero ter um bebê ou eu quero ter um filho? Porque um filho vai virar um adolescente, o adolescente é um negócio meio complicado. Mas então quando a gente está nesse período nosso mais adolescente, que a gente começa a brigar com nossos pais, que a gente começa a ficar um pouco rebelde, isso se dá porque a gente está no ápice do nosso processo de individuação. E as duas pessoas, né, as nossas figuras parentais, elas são as pessoas com as quais a gente mais se sente conectado. E a gente precisa fazer uma ruptura entre a gente e os nossos pais para a gente se constituir como um indivíduo, construir a nossa personalidade única. Então, como uma pessoa que trabalha com marca, você tem que entender que esse desejo de se tornar uma pessoa única é um dos mais fortes no ser humano. E você tem que saber que a sua construção de marca vai se tornar muito mais forte e você vai vender muito mais se você souber trabalhar com esse desejo de individuação. As redes sociais, por exemplo, elas só se tornaram tão fortes e tão valiosas como elas são por conta desse desejo nosso de individuação. Quando a gente está ali na escola, tem 3 grupos normalmente, né? Tem um grupo dos populares, tem um grupo
que todo mundo é indiferente, que é o grupo nada com nada, e tem um grupo que sofre bullying. Mas tem mais coisa, mas esses 3 são os principais. E normalmente todo mundo quer estar no grupo dos populares, das pessoas que são vistas como únicas, como diferentes, como desejadas, né? A gente quer fazer parte desse grupo e ao mesmo tempo a gente quer ser uma pessoa única. A gente tem esses 2 desejos que sempre coexistem, o de fazer parte de um grupo e de ao mesmo tempo ser uma pessoa única, especial. Quando a sua marca ela entende esse desejo humano, ela, além de resolver um problema que produto vai sempre resolver, né, uma dor, uma necessidade, um desafio, ela consegue participar desse processo de individuação do ser humano, que é super valioso para ele. Então, por exemplo, quando a gente compra uma marca, a gente também compra essa marca, esse produto, para ajudar a gente a dizer para os outros ou para a gente mesmo quem a gente é ou quem a gente quer ser. Se a gente compra uma marca, por exemplo, que tem ali atributos ecológicos, a gente está querendo dizer para o mundo que isso é algo valioso para a gente, ou que a gente gostaria de ser visto como uma pessoa ecologicamente correta. Se a gente compra um produto de uma marca anti-woke, por exemplo, né, anti-cultura woke, essa cultura mais de esquerda, como é o caso do G4, como é o caso do Brasil Paralelo, a gente está dizendo para o mundo que a gente é contra aos pensamentos dessa turma de esquerda, que a gente não concorda com aquilo. Então as marcas, elas simbolizam os nossos pensamentos e os nossos valores quando a gente compra elas. Mesma coisa de roupa. Putz, o tipo de roupa que eu uso, ele vai dizer um pouco do meu senso estético, do meu estilo único. Eu vou escolher marcas que têm a ver com aquilo que eu gosto. Ah, se uma marca está associada a esportes, por exemplo, a XP. XP é um banco, né? Mas a XP é super associada ao esporte. Por quê? Porque ela entendeu que para grande parte do público dela, grande parte do público dela praticava esporte. E o próprio fundador praticava esporte. Então, que era algo que iria conectar mais profundamente esse senso do indivíduo que gosta de esportes com a marca da XP. No seu processo de individuação, todos nós vivemos, as marcas mais valiosas são aquelas que vão te ajudar a dizer para o mundo quem você é. Então, olhe para o seu público-alvo, mas olhe com profundidade para os indivíduos e entenda quem esses indivíduos querem se transformar. Em quem eles querem se transformar? O que eles querem ser? Como eles querem ser vistos? O que eles estão querendo construir como indivíduos? Isso vai te dar inputs valiosos. Então a gente falou aqui nessa primeira aula do processo de individuação, da construção do nosso self, e agora a gente vai entrar na nossa segunda aula, que tem como objetivo dizer sobre o todo. Como eu disse, a gente quando tem uma marca, a gente vem para o quê? Para um grupo de pessoas que a gente quer servir, para o nosso público-alvo. Esse grupo é composto pelos indivíduos. Entendemos como nasce o indivíduo, agora nós vamos entender o que une os grupos. Vamos para a nossa segunda aula.